Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre o segundo semestre e as perspectivas e pontos de atenção para a suinocultura brasileira. E quem está aqui hoje para bater esse papo com a gente é o Yuri Pinheiro Machado, que é consultor de mercado da ABCS, que é a Associação Brasileira de Criadores de Suínos. Seja muito bem-vindo, Yuri. Bom dia, boa tarde a todos. Eu agradeço mais uma vez o convite aí do Notícias Agrícolas e é uma satisfação estar conversando contigo aí, Letícia, sobre as novidades aí da suinocultura. Yuri, começando pela questão das exportações, né, que o Brasil, desde de 2019, né, e o ano de 2020 também foi um ano de advento para as exportações de carne suína brasileira, né, o Brasil aí bateu recorde no ano passado, ultrapassando 1 milhão de toneladas embarcadas, a China sendo o destino principal, e a gente já tem analistas apontando que esse terceiro trimestre de 2021 deve ser de redução das importações de carne suína por parte da China. O que a gente pode esperar desse movimento, né, de exportação da carne suína brasileira? E lembrando também que a China embargou, né, as importações de carne suína da BRF Unidade de Lucas do Rio Verde. Então, como que fica essa parceria comercial com a China? Algo está estremecido ou é questão de mercado mesmo, de excesso de oferta lá no país asiático? Bom, vamos por partes, né? Nós encerramos aí o primeiro semestre, já temos até dados completos de até julho, né? Na verdade, até julho nós tivemos um aumento das exportações aí em relação ao ano passado de mais de 16% no mesmo período, né? De janeiro a julho. Então, nós tivemos um crescimento, era um crescimento esperado. A China também aumentou a importação nesse período, em torno de 22% do volume em relação ao ano passado, né? A China, ela já praticamente importou aí quase 350 mil toneladas, né, do Brasil, enquanto que no ano passado, no ano todo, ela importou em torno de 500 mil toneladas, né? Então a China continua sendo o nosso maior parceiro comercial na suinocultura, né? Quase 60% das nossas exportações são para a China. Se a gente observar as últimas 2 semanas, né, a média diária de embarques informada, que toda semana a gente tem uma parcial, ela continua normal, ao redor de 4 a 4.500 toneladas por dia útil. Então, assim, ainda não se observa uma redução significativa nos embarques em relação ao ritmo que a gente vem tendo ao longo desse ano. Importante destacar o seguinte, é que o nosso primeiro semestre, em relação ao mesmo período do ano passado, foi muito superior. Só que o segundo semestre do ano passado, que é a nossa referência agora a partir de julho, né, ele foi um semestre bom em termos de exportação também. Então, o ritmo em relação a esse crescimento, essa diferença, não vai ser tão grande a partir de agora. Mas a gente espera encerrar o ano com volumes aí em torno de 10%, 11% acima do ano passado, embarcados não somente para outros destinos, mas também para a China. Tá? Então, é esperado uma redução do ritmo. Né? Vamos para o que a gente tem de concreto. Né? É esperado uma redução de ritmo de exportação em relação ao mesmo período do ano passado, agora no segundo semestre, mas os volumes exportados eles vêm mais ou menos na mesma média dos primeiros 7 meses deste ano agora. A China, isso é um fato importante, a China está com o preço da carne suína lá muito baixo, tá? Nos últimos meses aí, realmente o preço da carne suína lá caiu demais e voltou a patamares muito próximos do que era antes da peste suína africana lá, né? Antes do surto que eles tiveram, que dizimou praticamente metade do rebanho deles, né? Eles estão em recuperação desde então e já demonstram que tem uma produção que consegue baixar o preço. Bom, isso nos acende uma luz de alerta, né? O fato da China estar com o preço da carne suína lá mais baixo, obviamente que coloca os exportadores numa situação de desconforto, né? Em função da questão da própria competitividade, né? Então a gente sabe que aí tu citaste até essa questão da planta de Lucas do Rio Verde, né, da BRF. E assim, as informações que a gente tem, né, que são as informações que estão aí na imprensa,
Não é nada, pelo que se sabe, não é nada grave e mais parece uma, digamos assim, um ruído, né, uma interrupção temporária, mais para a questão de barganhar preço, né? E quando nós estamos numa situação dessas, né, em que a China se aproxima de uma autossuficiência, que está com o preço da carne suína num patamar baixo, naturalmente ela vai querer renegociar contratos, renegociar preços, né, para baixo, e isso com certeza cria um alerta, mais um alerta aí para a cadeia. Mas nós ainda acreditamos que não seja algo, digamos assim, significativo do ponto de vista de interferir nos volumes que estavam previstos de ser exportados pelo Brasil aí até o final do ano, ou seja, prevendo um crescimento ao redor aí de 10% em relação ao que foi embarcado no ano passado. Yuri, então, com essa perspectiva que a gente tem de diminuição do ritmo agora nesse segundo semestre, como que fica a questão aqui no mercado interno? Se nesse primeiro semestre, ainda com esse movimento bem acelerado de exportações, né, conseguindo escoar a carne suína brasileira muito bem para o mercado externo, a gente teve um primeiro semestre praticamente todo de preços aí patinando para o produtor brasileiro que comercializa essa proteína aqui no mercado doméstico. E o que a gente pode esperar agora para esse segundo semestre? Bom, aí a matemática ela é mais complexa, né? Se a gente for analisar aí para definir o preço pago ao produtor, né? Ela envolve a produção, envolve o que a gente exporta e envolve a nossa capacidade de consumo ou até a própria situação da econômica do país, né? Se a gente olhar os dados do IBGE do primeiro semestre, o IBGE publicou há pouco mais de uma semana aí os dados preliminares do segundo trimestre, né? O que eles nos apresentam? Que houve um aumento da produção, né? Mesmo nesse ano, um ano de crise, um ano com problemas de custo de produção, que a gente sabe que nós estamos com custo de produção elevado já desde o ano passado, né? A suinocultura ela ainda cresceu em produção nesse segundo trimestre de 2021, né? E a boa notícia disso é que o mercado consumidor brasileiro absorveu esse crescimento, né? Além da exportação, o mercado consumidor hoje, que representa 75% do destino da nossa carne suína, ele absorveu. Tanto que a gente estima aí que o consumo per capita nesse segundo trimestre, se projetado para o ano, ele já beira os 18 quilos per capita ano, né? É uma marca histórica. Então, assim, o mercado absorve, tá? A questão é aquela, né? O mercado absorve, mas a que preço? Se tu tem uma oferta muito grande de carne, obviamente que o preço, em relação à demanda, ele vai cair. A gente está numa situação no país hoje onde tem desemprego, onde tem aumento da população, percentual da população na pobreza, onde tem a inflação não somente das carnes, né, mas de outros alimentos, de outros, está vendo aí combustível, gás, né, tudo subiu demais. Então, assim, o consumidor está comprando o necessário mesmo. Mas, apesar de todo esse desafio da economia nacional, nós tivemos um crescimento nesse segundo trimestre no consumo, não somente da carne suína, mas na carne de bovina e de frango também. Se a gente extrapolar aí o que foi produzido, o que foi exportado, o que foi consumido das três carnes, nós temos ao todo aí em torno de 93 quilos per capita ano numa projeção, se a gente pegar esse trimestre no ano, né? O que é um número bastante significativo quando nós vimos aí com uma média de 89, 90 quilos. Então, não somente a carne suína aumentou o consumo, mas as outras carnes também, né? Então, a gente entende que para o segundo semestre, o que a gente tem? Bom, a gente sabe que para o crescimento diminuir de produção, precisa de um tempo. A gente entende que até o final do ano esse ritmo de crescimento deva diminuir, né? A suinocultura continua crescendo, né? Todo ano ela cresce. O ano passado ela cresceu 8,5% em relação a 2019. Esse ano a gente projeta ao redor de 4%, 5% em relação ao ano passado, mas o mercado vai absorvendo. E agora nós temos no segundo semestre uma condição diferente em termos de sazonalidade de mercado mesmo. O mercado ele demanda mais carne suína, especialmente nos últimos meses do ano, quando
as indústrias, o varejo começa a se estocar, né, para os festejos natalinos, aí, cuja carne suína é a bola da vez, digamos assim. Né? E, tradicionalmente, no segundo semestre, a gente tem esse aumento de demanda e, consequentemente, uma pressão para o preço pago ao produtor subir. Né? Então, a nossa expectativa é justamente no sentido de uma certa estabilidade com uma melhora gradual aí do preço pago ao produtor até o final do ano. Né? A gente observa aí nas últimas semanas que o preço ele reage, daqui a pouco ele estaciona, cai um pouco, chega no final do mês ele acaba caindo porque o poder aquisitivo do consumidor se vai no final do mês, então a demanda diminui, aí entra o início de mês com a massa salarial e tal, a demanda aquece novamente, mas a gente entende que à medida que a gente for chegando mais próximo do final do ano, os festejos natalinos, com a economia recuperando, que a gente espera também com a vacinação. Hoje nós estamos aí com o Brasil já vacinando na faixa dos 20 anos, algumas capitais até abaixo disso, né? E a gente sabe que a segunda dose ainda está bastante atrasada, mas ela está acontecendo, devagar, mas está acontecendo. E isso nos ajuda também a recuperar o consumo, né? Então a gente espera, dependendo do ponto de vista de mercado de venda da carne, um cenário melhor do que foi o primeiro semestre, que realmente foi bastante desafiador. Né? Porque não somente a questão do preço pago ao produtor não foi o suficiente para dar margens, mas nós tivemos um custo de produção muito elevado. Né? E esse custo... Perdão, Yuri, era nesse ponto que eu queria chegar com você, né? A gente tem, então, essa tua perspectiva que você traz para esse segundo semestre com um pouco mais de otimismo, né? Uma melhora nas vendas, tanto por causa do cenário macroeconômico, pensando nesse avanço da vacinação, dessa retomada gradual da economia, como também na questão sazonal, que traz aí, então, dos festejos de final de ano. Aí eu te pergunto... essa perspectiva de melhora, ela pode ser o suficiente para tirar o suinocultor, muitos deles que já estão trabalhando no prejuízo? Isso pode desafogar um pouco? Eu te diria que pode ser que o produtor recupere um pouco das perdas que ele teve no primeiro semestre, né? E a gente tem uma expectativa de que essa recuperação ela se dê já em setembro, né, Letícia? Essa é a nossa expectativa, né, de que setembro comece novamente a ter um aquecimento nas vendas e, consequentemente, uma subida no preço pago ao produtor. A gente olha, por exemplo, hoje, se tu for comparar o preço da carcaça de frango resfriado em São Paulo com o preço da carcaça suína especial, a diferença está muito pequena. Então, assim, isso não se sustenta muito tempo também, né? Não é que o frango está caro também por conta do custo de produção, por conta da demanda e tal, mas sempre existia um gap histórico aí, uma diferença histórica da carcaça do suíno em relação ao frango que ultrapassava 50%, e hoje nós estamos aí próximo a 20%, 25% dessa diferença. Então, assim, isso é mais um sinal de que é uma situação que não deve se sustentar por muito tempo, né? Deve reverter em favor do suinocultor. Então, a gente espera que, pelo menos no segundo semestre, ele recupere um pouco das perdas que ele teve no primeiro semestre. Agora vai ser um ano realmente, digamos assim, não vai ser um ano para soltar foguete, né? No final, dizer que o produtor teve margens, que conseguiu margens significativas, né? Óbvio que no ano de 2020 foi um ano bom, né? Mas o grande problema nesse ano de 2021 é o custo de produção. Mesmo na safra agora, a gente está vendo, né? Nós estamos colhendo o milho segunda safra, houve uma frustração enorme em termos de expectativa de safra, né? Vocês discutem isso diariamente aí no Notícias Agrícolas, né? Uma frustração aí de quase 20 milhões de toneladas, né? Isso aí tem um impacto, obviamente, direto no preço, mas nós estamos no meio da colheita, ainda estamos colhendo esse milho, né? Esse milho está abastecendo o mercado, né? Tá girando, mas está em patamares de preço muito elevados, né? Em algumas praças aí ultrapassa R$100. Então, esse é o nosso grande desafio. Ainda vai ser nosso grande desafio até a próxima safra, né? Talvez até na primeira safra a gente tenha um aumento de produção de milho, né? Em relação ao que tem ocorrido nas primeiras safras das últimas
nos últimos anos, né, na safra verão, mas até a grande safra de milho ainda é a segunda safra que ocorre em junho, julho, né, a partir de junho e julho. Então nós temos que ter fôlego para chegar até a meados do ano que vem ainda, e a gente sabe que com essa quebra de safra, né, com a demanda elevada aí das cadeias que consomem o milho, o custo de produção ele não deve dar folga para nós aí no curto, médio prazo. E nesse sentido, Iuri, nesse ano de 2021, o setor de proteínas animais, de uma maneira geral, né, não só suinocultura, mas avicultura, bovinocultura de leite, se reuniu, então, né, dentro de suas entidades representativas, né, dos setores, para solicitar ao Ministério da Agricultura medidas de amparo para que o produtor conseguisse, então, adquirir o milho e também produtos do complexo soja para conseguir manter a alimentação desses animais e poder mitigar um pouco essa pressão pelos custos de produção. A gente já teve, por exemplo, a retirada da tarifa externa comum para a importação de milho e produtos do complexo soja de fora do Mercosul, a aprovação da importação vinda dos Estados Unidos do milho geneticamente modificado para a fabricação de ração. E agora também tem a discussão que foi realizada essa semana, né, entre a ABCS e o MAPA, né, colocando aí a nossa ministra Tereza Cristina também nesse debate, a respeito da retirada do PIS e COFINS para a importação de milho. Me explica um pouquinho como que foi esse diálogo, em que pé que a gente está com essa medida. Bom, eu acho que tu resumisse muito bem assim, o cenário, né? Nós precisamos realmente importar milho, nós temos um risco, se a gente não tiver uma importação significativa de milho, nós corremos risco de ter desabastecimento em algumas regiões em algum momento. Então é muito importante todas as medidas que estimulem a importação. E o que faltava para o setor era justamente essa questão das empresas, dos produtores que não têm o benefício do drawback, né, que é aquelas que acessam o mercado internacional, que conseguem a isenção de PIS, COFINS na internalização desse milho. A promessa é de que até o final do mês seja oficializado, né, essa isenção de PIS e COFINS também para os produtores independentes e que não estão integrados, né, os pequenos produtores, pequenas indústrias, para esse benefício de poder trazer o milho, importar o milho e não ter que pagar PIS e COFINS, que representaria em torno de 10% a mais, né, sobre o preço do milho importado, né? Então, a gente entende que a importação de milho, ela não é para regular preço, não é. No momento que nós estamos aí com quebra de safra, com consumo elevado e o preço elevado, na verdade, essa importação é para garantir o abastecimento, a segurança alimentar do país mesmo, em relação a todas as cadeias que dependem desse grão. Então, vamos esperar aí até o final do mês para ver se isso realmente se concretiza. A gente acredita que sim. É um compromisso que a ministra fez publicamente, né? Demorou em função de que, como se trata de uma renúncia fiscal, isso teve que sair de algum outro ajuste dentro do governo, né? Então, vamos esperar para que no final do mês a gente tenha esse benefício aí, que com certeza vai ajudar as cadeias consumidoras de milho aí a ter pelo menos um alento no sentido de não ter desabastecimento desse grão. E lembrando que isso, né, a quem nos assiste, essa medida não compete somente ao Ministério da Agricultura, né, Iuri? Precisa ser passado pelo Ministério da Economia também. Então, não é algo que é responsabilidade somente do MAPA, tem que ter uma aprovação, portanto, do órgão maior aí da economia brasileira. E, Iuri, outro fator de preocupação também nesse segundo semestre é o recente caso de peste suína africana que foi detectado na República Dominicana. Aqui no Brasil, desde meados da década de 80, né, não se tem casos de peste suína africana. O Brasil, inclusive, é um país extremamente respeitado no mercado externo pelo seu status sanitário. A gente consegue acessar muitos mercados exigentes justamente por isso, né, por esse cuidado que a produção brasileira, que o produtor brasileiro tem com a criação de suínos. A ABCS, enquanto entidade representativa desse setor,
quais são os movimentos que estão sendo articulados para tentar barrar essa doença de chegar aqui no país, quais são as orientações que estão sendo feitas aos produtores e outras medidas. Bom, muito boa a tua pergunta e muito pertinente, Letícia, porque realmente a gente tem que... Na verdade, nós já estamos em alerta desde que surgiram os surtos lá na China em 2018. Então, o setor todo já vinha em alerta, né? Já tinham sido feitas ações em nível nacional aí para qualificar produtores, para qualificar o pessoal da defesa animal também, dos órgãos públicos, né? E agora, com a chegada da peste suína africana no continente americano, esse vírus ele não era identificado no continente americano há 40 anos, né? Então, mesmo que seja relativamente longe a República Dominicana, mas é um país que tem um apelo turístico muito grande, então tem trânsito de pessoas, né? Então, assim, a cadeia rapidamente, ela já estava organizada, mas rapidamente se mobilizou, novamente se remobilizou, a BCS, junto com outras entidades como a BPA, CNA, o próprio Ministério, obviamente, né, e todos os órgãos de defesa dos estados, né, estão tomando medidas no sentido de evitar que essa doença entre no país. É importante a gente destacar, Letícia, que a peste suína africana é uma doença exclusiva dos suídeos, tá? Ela não tem qualquer risco à saúde humana. Só que a entrada de uma doença dessas no Brasil, ela comprometeria o nosso mercado externo. A gente poderia ter risco de suspender as exportações, né? Então, isso é uma questão muito séria. E aonde que a gente está trabalhando, né? Onde que a cadeia está trabalhando, né? Bom, existe uma série de webinars aí que estão sendo desenvolvidos, inclusive amanhã começa o primeiro webinar, né, que a BCS está desenvolvendo para instruir os produtores de como identificar a doença, se eventualmente entrar, né, quais são os riscos, o que a gente tem que fazer. Mas a gente tem que trabalhar praticamente em 3 grandes frentes. Tá? Esse é um ponto importante para evitar que a doença entre no Brasil. O primeiro é a fiscalização de portos, aeroportos, de fronteiras, né, que é feito pelo Ministério da Agricultura e que tem mobilizado aí profissionais e até cães, né, para farejar malas, bagagens e tal, para evitar que essa doença entre através de algum alimento contaminado, né, vindo numa bagagem. Não vamos nos esquecer, tu até citou aí que nós tivemos a peste suína no Brasil no final da década de 70 e ela entrou justamente através de restos de comida de avião, né, e que essa comida foi parar numa granja e acabou entrando no país. Nós só conseguimos declarar novamente livre de peste suína africana em 1984, sendo que o último foco foi em 1981. Né? Então, desde então, a gente não tem essa doença e esperamos continuar não tendo essa doença exatamente por conta da organização do setor, das medidas que nós estamos tomando. Então, essa primeira medida, primeira grande medida, né, é esse controle de fronteiras. Né? A segunda medida, que eu diria até que é a mais importante, porque essa envolve os produtores. Né? A gente tem que entender que as medidas preventivas elas estão compartilhadas. Não existe um responsável só, não é só o Ministério, não é só a Defesa Agropecuária do Estado, é o produtor também, são as entidades, todo mundo tem que estar imbuído de tomar as medidas adequadas de prevenção. E a principal são as medidas de biossegurança dentro da granja, né? A gente isolar a nossa granja, manter a nossa granja isolada, só adquirir animais de origem idônea, só adquirir reprodutores de granjas registradas no Ministério, controlar a origem dos insumos que a gente usa dentro da nossa granja, evitar visitas de pessoas que não sejam da atividade e principalmente pessoas que tenham vindo de viagens internacionais, porque o ser humano ele não é como é que se diz, ele não é afetado pela doença, mas ele pode carregar o vírus, né, no sapato, na roupa e acabar levando para o suíno. Então, é importante que a gente isole nossas granjas, porque o vírus ele pode até estar circulando no nosso território, mas se ele não encontrar um hospedeiro que é o suíno, a doença não vai se manifestar. Né? Então, é muito importante essas medidas de biossegurança internas, né, das granjas, a gente reforçar essas medidas. E o terceiro ponto importante em todo esse controle é a defesa, é a vigilância. Né?
É a vigilância ativa, atenta, né? Se identificar algum animal com sintomatologia que possa ser compatível com a peste suína africana, como é uma doença que causa alta mortalidade, que causa um quadro hemorrágico nos animais, que causa febre, né? Então, assim, é uma doença muito, digamos assim, relativamente fácil de diagnóstico, de identificar, pelo menos sintomaticamente. A gente só faz o diagnóstico laboratorial, né? Obviamente tem que ser a granja que identificar algum animal com esse problema, ela tem que comunicar ao seu veterinário responsável, o serviço de defesa oficial, e aí a partir daí se faz os exames, se faz o isolamento, né? Então, esse serviço de vigilância é muito importante, porque se eventualmente entrar, e a gente tem que rapidamente controlar aquele foco para que ele não espalhe em outras granjas. Então, é um outro ponto fundamental nessa questão do controle. Por quê? O vírus é um vírus extremamente resistente, tá? Esse vírus da peste suína africana, então ele pode vir num produto de origem suína lá de outro país que seja curado, né, que não seja cozido. Ele sobrevive por meses nessas condições, né? Então, restos de comida não devem ser fornecidos para os animais, né, de forma alguma. O controle dos resíduos, do lixo nos aeroportos também é uma coisa que está se atentando, né, na questão aí do Ministério da Agricultura, né? Então, são vários fatores, eu só citei os três principais pilares, digamos assim, que é a questão do controle de fronteiras, né, portos e aeroportos e fronteiras rodoviárias, a biosseguridade das granjas, reforçar a biosseguridade das granjas, e a vigilância epidemiológica que a gente tem que ter, assim como a peste suína, para febre aftosa, para todas as outras doenças que a gente conseguiu eliminar do nosso rebanho nacional, que nos transformou num dos países com melhor status sanitário no mundo, aí, em termos de pecuária no geral. Certo. Yuri, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço, ficamos à disposição. Um abraço a todos. Estivemos aqui, portanto, com o Yuri Pinheiro Machado, que é consultor de mercado da ABCS, a Associação Brasileira de Criadores de Suínos, discutindo, então, os principais pontos de atenção para a suinocultura brasileira agora para o segundo semestre. Entre eles, a questão da peste suína africana. Recentemente foi detectado um foco da doença na República Dominicana, então toda a cadeia, as entidades setoriais se organizam, né, para colocar para fazer então protocolos, né, para que essa doença não entre aqui no Brasil, orientando os suinocultores, também agindo junto aos agentes públicos, principalmente o Ministério da Agricultura, para poder fazer então o controle de fronteiras e também a vigilância ativa junto aos produtores, né, com essa orientação. Também a questão dos custos de produção, que não devem dar muita folga para o suinocultor nesse final, né, nesse segundo semestre, né, nesse decorrer do ano. Então, outras medidas que já foram tomadas para poder amparar o produtor de proteína animal na compra desses insumos, como a retirada da tarifa externa comum para compra de milho e produtos do complexo soja de fora do Mercosul, a possibilidade de importar milho geneticamente modificado dos Estados Unidos, isso já está em vigor, isso já acontece, e agora um outro pleito, né, que já era esperado pela categoria, é que o Ministério da Agricultura, junto do Ministério da Economia, então forneça a isenção do PIS e COFINS para importação de milho para aqueles produtores de suínos, né, ou de proteínas animais de forma geral, que estejam fora do sistema drawback, ou seja, que não exportem essas proteínas. De acordo com o Yuri, em conversa com a ministra Tereza Cristina, essa questão deve ser resolvida pelo menos em um mês, né? A gente já deve ter, então, essa medida estabelecida dentro de um mês para que se possa, então, abranger a importação de milho, já que a gente teve uma quebra severa nessa segunda safra de milho. Outro ponto de atenção também é a questão das exportações e a questão aqui do mercado interno. O Yuri conta que agora, esse segundo semestre, a gente deve ter um ritmo um pouquinho mais lento de exportações, já que o primeiro semestre foi bem acelerado, mas ainda assim deve haver um crescimento de cerca de 11% nas exportações de carne suína brasileira no comparativo com 2020,
Lembrando que em 2020 a gente já exportou mais de 1 milhão de toneladas, batendo recorde. E aqui no mercado interno, a expectativa agora para esse segundo semestre é não só do período sazonal, que a gente tem as festas de final de ano, em que a carne suína é muito demandada, mas também com o avanço da vacinação e uma possível melhora no cenário macroeconômico, que então essas carnes elas devam ser mais consumidas aqui no Brasil e o preço deva aumentar um pouquinho, porém o suinocultor ele não vai conseguir recuperar toda a perda, todo o prejuízo que ele teve esse ano por causa da diferença entre preço pago pelo produto e custos de produção. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.